Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula Atendimento e Fidelização de Clientes. Os segredos por trás da excelência nos cuidados. Então, os objetivos dessa aula são capacitar para oferecer serviços de alta qualidade e fidelização dos seus clientes. E também para que você entenda os aspectos que envolvem o atendimento da família e do paciente. Então, clientes satisfeitos são a garantia do seu futuro profissional e do seu crescimento na carreira. E aí eu já trago uma reflexão sobre quando o seu atendimento começa. O seu atendimento ele pode começar em qualquer interação que você tenha com pessoas. Então, a todo momento nós estamos sendo observados e é muito importante que você tenha consciência disso. Nós estamos a todo momento aí com possíveis possibilidades de trabalho e aí a nossa postura ela deve ser adequada, a gente deve aproveitar essas interações para divulgar o nosso trabalho. Então, atente-se para alguns pontos. Eu coloquei aqui algumas questões bem importantes em relação a atendimento e conquista para o mercado de trabalho, que é a questão do currículo, de entrevista, de mensagem de WhatsApp, de ligação, a sua apresentação pessoal, foto, status, redes sociais bem adequadas também é algo super importante. Então, comece bem e dê importância a todas essas questões. Aqui nós trazemos um currículo em que nós adequamos para as questões mais adequadas em relação à formulação. Então, vocês podem ver aqui, um dos currículos está bem poluído e o outro já está com informações mais claras, mais condizentes com um currículo atrativo. E nós vamos passar para vocês informações para que você também elabore seu currículo da forma mais correta. Então, ali colocando a sua formação, as suas experiências, as suas qualificações, tudo de uma forma organizada. Essa orientação a gente vai trazer aqui para vocês também. Então, preparo para entrevistas. Então, você teve ali seu currículo avaliado, o recrutador achou atrativo as informações que você colocou, então o momento da entrevista chegou. É muito importante que esse seja um momento em que haja transparência, honestidade a respeito de tudo aquilo lá que você colocou no currículo. Agora você vai ter que aqui falar sobre as suas experiências. Então, demonstre empatia, tenha uma comunicação muito clara, demonstre também flexibilidade e disponibilidade. Então, seja flexível em relação às negociações que possam surgir dentro da entrevista sobre horários de trabalho e disponibilidades. Sempre manter uma postura ética. O pós-entrevista também, sempre depois da entrevista, envie uma mensagem e agradeça por essa oportunidade. E as suas redes sociais, as suas questões de como você se apresenta nesse meio são muito importantes também. Hoje a gente sabe que recrutadores, eles buscam pela rede social e você, se possível, aí tenha uma rede social mais profissional, para que você aí tenha uma postura mais confiante e também passe a credibilidade que você deseja. Destaque sempre as suas habilidades, as suas experiências prévias, então descreva aí quais foram as experiências que você teve, principalmente as experiências que estão aí condizentes com a vaga que você está buscando. Certificações e treinamentos, isso é muito importante, então o recrutador ele precisa ver que você é uma pessoa que busca por qualificação, que você realmente aí busca pelo seu desenvolvimento profissional e dá importância para isso. Então, sempre aí busque por cursos, treinamentos, esteja sempre em atualização. Referências sólidas, então peça permissão às pessoas que você cuidou anteriormente para usar essas referências. Dentro do currículo, isso não é uma obrigatoriedade, mas é importante que você converse com pessoas que você trabalhou para ver se em algum momento aí você precisar de referências, você possa contar com essa pessoa. Também uma forma que você pode fazer essa solicitação é através de uma carta de recomendação. Então, você prestou atendimento a uma família, um paciente, pode pedir para a pessoa, se possível, fazer uma carta recomendando o seu trabalho. E pesquise sobre a empresa. É muito importante que você conheça a empresa que você está se candidatando ao trabalho. E veja ali quais são os valores da empresa, no que você adequa ao que eles estão buscando. E se você também aí tiver informações sobre qual é a patologia do paciente, busque informações sobre isso também. É muito importante que você já vá para a entrevista com esse conhecimento e estude realmente, veja quais são os conhecimentos que você já tem para cuidar de um paciente com um determinado diagnóstico.
O início dos cuidados. Então, coloquei aqui o atendimento na prática, questões para você ter muita atenção na fase preparatória. Então, antes de iniciar os cuidados, se preocupe em estudar, mais uma vez, as questões sobre a patologia do seu paciente, já ir munido dessa informação. Roupa adequada, reforço muito essa questão que é importante você ter um uniforme que passe credibilidade, um uniforme de qualidade, investir nisso é muito importante. Então, atente-se à sua apresentação pessoal em todos os sentidos. Na roupa que você escolhe para trabalhar, então, se possível, que seja um uniforme, cabelos bem presos, uma apresentação condizente com um profissional que você é. A chegada na família, tenha tranquilidade, observe a dinâmica do ambiente. Então, a gente sabe muitas vezes que nós nos deparamos ao iniciar um acompanhamento com situações que a gente vê que não são as mais adequadas. Mas você deve ir com calma, com cuidado, ouvindo a família, ouvindo o paciente e aos poucos ir introduzindo mudanças que possam ser benéficas para o paciente. Então, criação de vínculos super importante. É preciso que a gente tenha empatia em todos os momentos, que desenvolvam o afeto e uma comunicação assertiva com o paciente e com a sua família, para que depois desse vínculo construído, o trabalho aí ele flua de uma forma mais tranquila. Credibilidade, postura adequada e responsabilidade e comprometimento. Se tem uma coisa que quebra a confiança e a credibilidade, é a falta de responsabilidade e compromisso. Então, sempre mantenha atenção para essas questões, horário de chegada no trabalho, horário de saída, evitar faltas, sempre comunicar a família previamente quando você precisar faltar. Então, na medida do possível, busque estar sempre muito atento a essa questão. E a personalização do atendimento. Cada cliente, cada família, ele é único e você precisa ter atenção a isso. Então, o nosso cuidado ele precisa ser personalizado de acordo com o nosso paciente. E para isso a gente precisa desenvolver a empatia, a sensibilidade, a escuta, para que nós saibamos realmente como aquele paciente ele gosta de ser cuidado. Então, a empatia é isso, não é cuidar como nós gostaríamos, mas de acordo com o que o paciente gosta. Ele é quem vai direcionar esse cuidado. Então, mantenha sempre uma comunicação eficaz, estude sobre isso e adapte-se à linguagem do paciente também. Principais queixas das famílias. Tenha muita atenção a essas questões. Eu, como empreendedora aí já há algum tempo na área de home care, a gente escuta muito as famílias e eu trouxe algumas questões importantes que são cuidados que você deve ter dentro do domicílio. Então, sempre atenção à apresentação pessoal, à postura adequada, então uma postura profissional em todos os momentos. O excesso de intimidade e invasão de privacidade são uma queixa comum das famílias. Então, você precisa, desde o seu início, manter a privacidade do paciente e não invadir o espaço da família. Seja na primeira semana de trabalho ou depois de 3 meses, essa postura ela deve ser sempre mantida. Outra questão é tomar decisões importantes sem o consentimento da família ou sem o consentimento do paciente. Então, toda decisão que você vai tomar, é importante consultar a família previamente, consultar o paciente, se possível, e deixar de explicar condutas relevantes. Então, você precisa explicar as suas condutas a todo momento. Então, conversar com a família, explicar aquilo que você está pensando, se tiver que sugerir uma mudança, converse anteriormente. Falta de empatia com o paciente ou familiar. Então, a falta de delicadeza, de sensibilidade para tratar com o paciente ou com o seu familiar, que a gente sabe aí muitos momentos estão passando por sofrimento. Então, a gente precisa desenvolver essa sensibilidade e essa empatia. E a perda de foco no paciente. O paciente ele tem que ser o seu foco a todo o momento. Então, é ele quem você tem que direcionar a sua atenção. Sempre o foco no paciente. Falta de responsabilidade, uma queixa muito frequente e que faz com que se perca a confiança no trabalho, é a falta de responsabilidade. Então, tenha sempre muito cuidado essa questão. E a parte ética. Isso, desde o nosso início nos cuidados, é preciso ter muita atenção e manter uma postura ética. Não falar dos colegas, não falar da família, ter essa postura discreta. A melhoria contínua, o feedback. Então, coloco aqui a questão
do feedback, que é muito importante que você peça feedbacks para as famílias, que você peça feedback para a empresa que você estiver trabalhando, se for o caso. Aceite feedbacks e reconheça o seu valor. Então, mesmo que você receba alguma questão negativa em relação ao seu trabalho, reconheça o valor que você tem, todas as questões que são positivas no seu trabalho e busque aprimorar e melhorar naquilo em que você tenha que melhorar. Mas esteja aberto a isso, está aberto a feedbacks. É muito importante saber ouvir e buscar sempre pela sua melhoria. Então, desenvolva continuamente suas habilidades profissionais e não tenha medo de pedir os feedbacks. Sempre ressalte aquilo que você faz bem. Então, a gente precisa reforçar nossas habilidades naturais, reconhecer os nossos pontos fortes e fortalecê-los, e aquilo que nós não somos tão bons, buscar aprimorar. Mas reforce aquilo que você tem de bom, é isso que vai fazer com que você se destaque. E aí eu coloco algumas habilidades e características importantes aqui no cuidado para que você reflita quais dessas habilidades que você possui, quais que você precisa desenvolver um pouco mais, que é a comunicação, uma comunicação assertiva, a empatia, o afeto, a persuasão, a organização e a responsabilidade. E em relação ainda sobre a fidelização dos clientes, ressalto novamente alguns pontos aqui: a empatia e compreensão, a comunicação eficiente, a personalização do atendimento, a flexibilidade, o apoio emocional. Então, é preciso que você esteja bem consigo mesmo para que você também consiga oferecer esse suporte, esse apoio emocional ao seu cliente e à família também. Treinamento e desenvolvimento contínuo, manter o profissionalismo constantemente e pedir os feedbacks. Supere as expectativas e agregue valor aos seus serviços. Se pergunte constantemente o que eu estou fazendo que está sendo positivo, está agradando no meu atendimento e o que talvez eu possa evoluir e melhorar ainda mais. Uma dica que eu dou para você é que sempre converse antes de iniciar o atendimento, o acompanhamento com o paciente. Descubra o que a família espera de você, ou converse também com o home care para perguntar sobre isso. O que eles esperam do seu acompanhamento, o que eles esperam do seu trabalho, para que você, desde o início, atenda ao esperado e busque superar essas expectativas também. Postura ética sempre, uso de uniforme, mais uma vez, recomendo muito. E uma planilha de acompanhamento que você registre ali o que você está fazendo diariamente com o paciente. A gente vai deixar aqui um modelo também. E as prerrogativas do atendimento de qualidade, que é superar as expectativas dos clientes, prestando muita atenção sempre, ouvindo o que eles esperam de você e ter muita atenção aos detalhes, muitas vezes é os detalhes que fazem a diferença. E a questão de se perguntar continuamente o que eu posso fazer para melhorar ainda mais o meu trabalho. Estratégias para divulgar o seu trabalho, então eu coloco aqui algumas sugestões para você, que é o perfil nas redes sociais. Então, diga para as pessoas o que você faz, aproveite toda a interação para contar que você trabalha com isso, que você é um cuidador de pessoas e que agora isso é a sua profissão e você está preparado para cuidar de pessoas com qualidade e com qualificação. Parcerias com os profissionais de saúde ajuda muito, então busque se conectar com profissionais para que eles te indiquem e para que talvez você também possa ter pessoas de referência para indicar também. Depoimentos e avaliações, então busque ter depoimentos e avaliações dos seus clientes, peça por indicações. Se você prestou aí um cuidado, foi muito bem visto pela família, não esqueça então de pedir a carta de recomendação. E cartões de visita. Cartões de visita, eles ainda funcionam. Então, você pode ter cartões de visita e tá disponibilizando aí para as pessoas para divulgar ainda mais o seu trabalho. Então, era isso sobre essa aula. Contem conosco sempre no seu desenvolvimento profissional. Muito obrigada.